aquela campanha tremenda contra o Getúlio, um homem honesto, honestíssimo, né? Miserável isso aí. Aí o doutor, aí o presidente falou, não, você não quer sair daqui não, tá uma onda de ataque, você não tem direito de defesa, não tem nada. Presidente, olha a visão do Juscelino, sai daqui, presidente, sai daqui. O senhor é um homem adorado no país inteiro. Eu faço uma obra que o senhor ajudou, o senhor liberou. Eu fiz a inauguração eu não sei, da segunda etapa de Belmiro, na Uzi Minas. Vamos, presidente, vamos para lá. Vamos, o senhor viu tanto, o senhor é querido. E convenceu o Getúlio. Getúlio foi, de fato, foi muito aplaudido, uma rua cheia de gente, né? Lá. E na hora que ele olhou o Juscelino assim, virou e falou, tenho a impressão, Juscelino, que ainda serás presidente da República. Voltou, 3 dias depois suicidou. Se ele levanta, passa a vir para Goiás, passa aí para o Rio Grande do Sul, sai do Rio, vem para cá, vem para aqui, vem aqui, e ele estaria evitado o suicídio dele. Aí veio a candidatura do Juscelino, Juscelino, a presidência. E ele escolheu para a vez dele o João Goulart. Foi ministro do Trabalho, que foi depois afastado por causa do salário mínimo. Sabia ser dos militares. Ele pôs ele com ele. Fez uma campanha notável, ganhou a eleição. Aí é que eu conheci ele, falando aqui na praça, a primeira vez, ali na Praça Joaquim Lúcio. Aí, depois no aeroporto, depois aqui para segurar a mão dele, conversar um pouquinho, foi aqui no Lago das Horas. Aí, no churrasco que o Colemar fez para ele, o doutor Pedro, quando o Juscelino foi eleito, aí, nesse intervalo de posse, o Café Filho disse que teve um infarto, mas ninguém acha o prontuário dele no médico, nem na presidência da República, tem esses arquivos, tudo, e nem em hospital nenhum. Acha que ele afastou, assumiu o presidente da Câmara, naquela época assumiu o presidente da Câmara, que era o Carlos Luz, que era de Minas e da UDN. Ele assumiu a presidência, e aquele negócio vai não vai, o Juscelino eleito, aquela campanha que ele tem tudo. Aí quando a célebre declaração do Carlos Lacerda, Juscelino, se for candidato, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se ele for eleito, não pode governar. Você vai estar aquele jogo assim, né? Aí toma posse. Aí o Carlos Luz telefona para o Lote, ministro, fez uma declaração de legalidade. Eu me disse, ministro, estou telefonando ao senhor para comunicar ao senhor que o senhor está demissionerado do cargo de ministro da Guerra. Eu estou comunicando ao senhor que eu estou descendo com as tropas, os tanques e as tropas do exército para depor. Ele já saiu correndo dali. Aí eu sumi o Nereu Ramos e tomou posse o JK. E no primeiro estabeleceu o Estado de Direito, sítio, o Nereu Ramos, estabeleceu o Estado de Sítio, deu posse, para dar posse ao presidente. Quando o presidente tomou posse, ele então no primeiro dia, não governado, um dia sob o Estado de Sítio. E teve 37 tentativas de golpe para derrubar o Juscelino. Ele tirou tudo direito. Mas fora do poder, esse foi o fracasso do desastre com a eleição do Jânio Quadros. Aí você vai ver a história minha ouvindo o Jânio Quadros. E uma do Jânio Quadros, que é quando eu vinha de Campinas, não sei se contei a vocês, eu vi no rádio assim, o do rádio perguntou para ele, da Brasil Central, o presidente, não, doutor Jânio, se o senhor for eleito, o senhor criará a Universidade Federal de Goiás? Era grande luta, até o Dom Fernando já tinha sido enterrado, aquele rolo, Fidel Castro, candidato foi convidado para ser
para ser paraninfo e tal. Então ia pegar fogo. Quando o cara perguntou, o senhor criará a Universidade Federal de Goiás? Ele aqui, que é a voz bonita, inconfundível, um português perfeito, diz assim, criá-la-ei no meu primeiro ano de meu governo. Eu conto isso. Conto também que aí à noite eu fiquei impressionado com a oratória dele, a favor da universidade. Muito bem. Fui no comício. Gente, você já é menino, né? O palanque, uma altura assim, acima da gente. E eu, para não identificar que eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes, oposição a tudo, e os 4 livros publicados desse jeito. Então, subi lá na árvore, gente, fiquei quietinho numa das árvores daquela ali, olhando lá, né? E vi aquele trem chegar bem, ele subiu aquele parecia um fiapo de linha, em pé, perfeitamente vestido, com terno escuro, gravata, camisa branca, gravata com os símbolos da agência, sabia que tinha, não via, mas sabia. Símbolo da vassourinha, da campanha dele, e com a vassoura na mão assim. Ele subiu e começou a olhar para a terra. Todo mundo gritou, né? Quando ele subiu, ficou quietinho, passava os olhos. Quando se ouvia até um mosquito, ele disse assim, que a voz inconfundível dele. Minha Goiânia rebelde. Dava aplausos para todo mundo, Goiânia. Eu falei, não. Quando eu cheguei, ele começou a dar declaração que o Juscelino estava criando obra para ele pagar. Aí ele vai arrebentar esse trem. Então, aí eu quero deixar para vocês lerem o Colamar, que o Colamar aprontou, para poder... Não, aí vem as histórias todas, né? O movimento estudantil aqui, 40 e tantos estudantes, eu não estava, que eu estava no primeiro ano, era aula integral, foram 40 e tantos de ônibus lá, marcaram uma audiência com ele, depois de muita luta, enterrar a gente, o diabo. Aí o Gerson Castro Costa tinha apresentado o projeto lá, e não tinha jeito aí, foi de ônibus. Marcaram 4 horas da tarde, do dia 6 de setembro de 1960. Um dia antes da 7 de setembro, por isso que eu guardo. Aí chegou lá, comunicaram a ele está numa reunião com militares. Aí comunicaram, ele estava numa reunião com militares para definir, nervoso, porque estava tendo um problema, ele queria o desfile militar de setembro, o primeiro desfile em Brasília. Está lá, aí de repente, eu mando avisar para pôr os estudantes na biblioteca. Aí chega na biblioteca, de repente, o Juscelino está nervoso, brigando lá embaixo, para o 7 de setembro, voltou. Quando ele entrou, conduzido pelo oficial de gabinete, ele trouxe para o senhor assim, já estava penteado, bem vestido, bonito, bem arrumadinho. Chegou, parou, estudou tudo lá na biblioteca e falou: o que os meus estudantes de Goiás querem do presidente da República? O que os estudantes de Goiás querem do seu presidente da República? Aí o estudante contou. Bom, Gustavo Balduino, Zé Balduino, fez uma exposição sobre a criação da Universidade Federal de Goiás. Ele disse assim: por que não me procuraram antes? É o último ano de governo. Está acabando o governo. Aí ele falou assim, insistiu com ele, falou, não, aí depois que fez exposição, ele falou, vamos criar a Universidade Federal de Goiás. Ele falou para eles, chamou o chefe de gabinete e falou, telefona para o ministro Pedro Paulo Penido. É um ministro interino, estava no lugar do Carlos Sagrado, o Clóvis Salgado tinha sido candidato a governador, era candidato a governador em Minas. Aí estava o Pedro Paulo Penido, aí ele falou para o pessoal, enquanto o ministro chega, eu vou sentar nessa mesinha aqui e vou, esse livro aí, Como Construir Brasília, está aqui, chegou agora, não é isso para ninguém, nem vi, vou pôr aqui e vou autografar um para cada um de vocês. Tirou o sapato, que ele tinha o dedinho quebrado, todo lugar tinha chance de tirar o pé do sapato, por causa do dedinho machucado, doía, e ele andava sempre sapato novo, e quem laceava era o motorista.
usava esses 7 dias. Aí fui passar para ele. Aí o Juscelino começou a assinar. Quando chegou o Paulo Pereira, ele falou: ministro, eu chamei o senhor aqui para comunicar ao senhor que nós vamos criar a Universidade Federal de Goiás, que é um anseio do povo goiano, representar os seus estudantes. E então vamos criar. E o senhor prepara a mensagem que eu quero assinar no dia 12 de setembro. Por que 12 de setembro? Aí a gente pergunta, né? É porque era o aniversário dele. Aí o ministro Pedro Paulo Pereira trabalhou, mas não conseguiu. Aí marcou aqui uma reunião em Goiânia com o reitor Colemar Natal Silva, que encheu a Faculdade de Direito de gente, e lá foi o ministro. Ele falou: olha aí, o objetivo é ler o Estatuto de Criação da Universidade Federal de Goiás, antes de aprovar. Chegou, sentou. Quando ele começou a ler, Colemar, ele, começou a ler, falou: criação da Universidade do Brasil Central, deu rolo. O Brasil Central é que queria o Coimbra Bueno. A turma: não, senhor, não é, nós queremos a criação da Universidade Federal de Goiás. Aí ele cortou de um lápis vermelho assim, pôs criação da Universidade Federal de Goiás. Foi criação da Universidade Federal de Goiás. E leram tudo pronto. Mas ele não tirava o olho de um cara no fundo, bate o olho e olhava, leia, olhava. Não aguentou um certo momento o ministro, né? Quebrou o protocolo e falou: escuta, você aí não é o Luiz Loyola? Você aí não é o Luiz Loyola? O rapaz está no fundo em pé. Sim, ministro, sou o seu colega do curso de odontologia em Belo Horizonte. Aí aqui foi todo mundo achou bom, todo mundo riu, né? Quebrou aquele gelo, facilitou. Aí vai, depois deixa vocês ler lá, porque tem um conto dele para conseguir nomeá-lo reitor no dia 31 de janeiro de 1961. Conseguiu. Chegou em Brasília, o Clóvis Salgado estava no Rio, ele não tinha tempo mais, ele pegou um avião da FAB, um avião militar, foi para o Rio, chegou no Rio, ele foi para o Ministério, chegou lá, o ministro tinha saído para casa, era tarde, 6 horas, 6 e pouco, a secretária que ele conhecia mais ou menos, chegou, falou: minha filha, eu vim de tão longe, tem de falar com o ministro. Falou: então eu vou indicar ao senhor o endereço da casa, o senhor está muito apressado, o senhor vai lá, o senhor vai no carro, mas assim que o carro chegar, o senhor libera o carro e não fala que nós mandamos não, que tá, manda o senhor para a casa dele. Eu falei assim: não, ótimo, minha filha, depois prometeu uma conversa, mas depois o carro levou, deixou ele lá na casa do ministro. Quando ele levantou, o ministro estava já vestido de pijamas. Bateu. Ele falou: mas o senhor é impertinente. Eu falei: não, ministro, estou precisando muito do senhor. Aí expôs. O Jânio prometeu criar a Universidade Federal. Está dizendo que o presidente está criando coisa para ele pagar. E eu estou convicto que se eu não conseguir que o senhor me faça a designação aqui como reitor, conhecido como presidente quer, se o senhor não fizer isso, ele fecha a universidade. Aí o homem assinou e pegou para trás. Chegando em Goiânia, foi chegar no dia 4. 2 ou 3, reuniu tudo, rumou um salão lá na Faculdade Federal de Direito e tomou posse no dia 4 como reitor da Universidade Federal de Goiás. Aí não tinha como o Jânio Quadros demitir, revogar e coisa. Aí foi já feito vestibular, etc., englobada as universidades, as escolas federais que englobavam tudo. E aí vem outras histórias notáveis que você vai ver aí no caso mais belo é quando eu falo do Dr. Francisco Ludovico, que vai sair no próximo livro. A do Francisco Ludovico é o título, o médico que virou arcebispo. O Francisco Ludovico. Ele foi pelejando, tinha um lode, que era um casca de ferida, é o termo que o do Juscelino usava,
esse casca de ferida, não, irmão, parente dele, não é o grande Evaldo, é o irmão dele. Aí que tinha um nome diferente, tá no livro aí. Aí tá no. Aí ele chegou lá, o rebentou. Não quis que a universidade não. Depois criada a universidade, aí eu chego lá para instalar o curso, ele não aceitou, vetou. Aí o Francisco duvidou, tudo arrumadinho, telefonou para o Zé Ludovico. O Zé Ludovico telefonou para o JK. O JK falou, Zé, governador, fala para ele vir depois de manhã falar comigo. Ele foi do Rio, voltou para Brasília, falou com ele, e a expressão, estou lá vetado para começar a escola de Direito lá, fazer medicina, o doutor Volodi não aceita começar agora. E falou, nossa senhora, que deu um casca de ferida, a expressão é dele, casca de ferida. Aí o reitor, o doutor Francisco, vai no outro dia e falou, Francisco, você vá para o Rio, que eu daqui 2 dias eu estou lá. Esse é o telefone privado meu. Só fala comigo pouca pessoa. Você vai lá. Quando você chegar dentro do gabinete dele, você avisa a secretária que assim que você entrar no gabinete, fala, ela telefona e me põe na linha. Ele foi para lá, esperou. A hora que ele entrou, o Volodi falou, um senhor de novo. Hora é duro, né? Quando o telefone tocou, combinado com a secretária da presidência da República, passa na hora, falar com o doutor Francisco. Aí entrou lá dentro, aí ele falou assim, só falou isso, Francisco, passa para o Evaldo. Só via o Evaldo falando, eu conto assim, sim senhor, vou estou fazendo. Criou assim, começou a faculdade de medicina. Tudo história, tem muitas outras histórias bonitas assim, envolvendo aquela época. Eu não vou contar uma parte, mas só para o tempo passando. Né? Terminei a escola de engenharia, eu fui nos 64, eu fui preso. Eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes, fui preso. Eu tinha 4 livros publicados, que era considerado subversivo, mas não é. O país, espalhei o país, porque tinha livro com 65 mil exemplares. O país todo. Um dia na vida do brasileiro, 880, o que é a reforma universitária, o que é a reforma agrária, tudo. Quando veio a Revolução, fui preso. Fui o primeiro a ser preso aqui. Aí fiquei um dia aqui no Sampaio, depois fui transferido para o batalhão em Anguera. Fiquei lá com o juiz Sebastião Naves, para vocês entenderem total. Aí ele começou a entrar num processo de depressão profunda, que ele era diabético, eu, menino, moço, não dá conta, por mais que pelear, não dá conta. Aí eles resolveram prender um médico, prenderam um médico depois com ele e eu fui para o Sampaio. Confesso que fiquei triste, fiquei preocupado e por medo do preso, né? Quando eu cheguei lá, acho que contei isso para vocês, eu sempre parecia que eu estava no paraíso, que tinha 217 companheiros lá, desembargadores, era engenheiros, médicos, escritores, vereadores, etc. Figura da mais alto nível aqui, então eu senti em casa. E o meu colega de cela era o Batista Custódio, então meu companheiro. Bom, quando eu saí dali e voltei para a escola de engenharia, eu estava terminando o 5º ano. Terminei o 5º ano, mas a formatura, que passamos só 4 no primeiro ano, e os 8 era pequena, a última pequenininha, turma pequenininha, os 8 fizeram a segunda época, então a formatura só foi lá a formatura só ocorreu em abril. E aí, em vez de ser no Cine Goiânia, porque eu ia falar, orador da turma, ex-prisioneiro, eu acabei e foi lá numa salinha da escola de engenharia, porcaria de sala lá. Tem algumas fotos aí. Fiz um discurso muito bonito, se quiser pôr nos anais da universidade, era o Jerônimo Geraldo Queiroz. Fiquei com medo de dar mais cadeia, não dei. Professor Gilson Alves de Souza dava a cadeia de organização industrial. E eu fui um dos melhores alunos dele. Aí
Cheguei, fui para São Paulo, logo que até meus 65, eu já fui para o IPT, no Instituto Paulista de Tecnologia, conheci uma figura extraordinária do Senai, que era o Bauer. Bom, fiquei lá. Quando me voltei, tinha um serviço único que apareceu de imediato. Foi um em São Paulo, que eu preferi vir para Goiás. Deixei de ir para Itapetininga, e nomeado para engenheiro lá, e fui nomeado engenheiro para Araguaína. Não fui trabalhar em Araguaína com empresa privada do gaúcho Jorge Nunes, tem muita história dele aí. Aí fiquei lá um ano mais ou menos. Quando foi em junho, eu vim em abril por aí, quando deixando lá na construção da Belém Brasília, na segunda etapa, melhorando o traçado de Araguaína em direção de Araguaína, na hora ia para direção Colinas, mas mais era em direção ao Estreito, e do Estreito que seguiria para a Imperatriz. A minha época, a parte era aqui perto de Goiás, Goiás perto de Araguaína. Aí levando a estrada. Lá eu tive um trabalho muito bom. Bom, uma hidroelétrica, fiz muita coisa boa lá. E prédio, mas era estrada. Aí quando eu cheguei procurando trabalhar, aparece o professor Gilson do Senai, manda me chamar. Agora fala, não, chefe, eu queria te convidar para você trabalhar conosco. Eu já falei com o doutor, já falei com o Ferreira, o Antônio Ferreira Pacheco, eu te conheço dele de menino, filho de Geraldo Bueno. Aí meu pai era amigo dele, era maçom, deu umas coisas para trás, etc. O menino conheceu desde menino em Campinas, aí eu entrei no Senai. Mas a minha função, aqui em Goiás, o Antônio Fábio já estava aqui no Senai. Eu fui o segundo engenheiro, e o terceiro, os três engenheiros que mudou o Senai, era o Ivan Bailão. Aí eu fui a minha função era específica, ir para Brasília e instalar o Senai no plano piloto, e dali, através de programas de treinamento, cursos, programas de treinamento, desenvolver o Senai em tudo quanto é cidade satélite, do nível de treinamento para adulto da construção civil, e um centro Senai Ibis pequenininho na L2 com os padres holandeses. Aí, em junho de 1966, eu entrei no Senai e fui para Brasília. Eu não tinha, me deram um funcionário só, mais tarde me deram uma secretária. Eu fui para o edifício JK, quinto andar, tinha uma menina que eu pus lá, e tinha um parente do professor Gilson, Antônio Alves de Souza, que ele não era culto, não era nada, mas cumpria. Ele batia um ofício 10 vezes, não errar nem a nada, mas ajudou muito. Depois ele veio um outro. Aí eu instalei o Senai em todo o Distrito Federal, passei a representar a Confederação Nacional da Indústria, no sindicato da indústria, e muitas vezes, todo encontro que tinha no Itamaraty, e às vezes em nome do diretor-geral do Senai, doutor Ítalo Bolonha. Então, eu fiz e ampliei demais o trabalho lá. E aí até arrumamos tudo ia bem, enquanto ia usava muito recurso do Senai, de um programa de preparação de mão de obra da construção civil, cujo coordenador em Goiás era o professor Hélio Naves, que havia sido meu professor prático na Escola de Engenharia, mas aqui na Escola Técnica, cujo sogro, professor Oliveira Lisboa, Antônio de Oliveira Lisboa, fora meu professor de geologia. Fiz amizade com todos. Resultado, ampliamos bem mais profundamente, e aí chegamos até a ajudar algumas universidades em programas como direção defensiva e outros, etc. E formando instrutor, a equipe estava para fazer um trabalho, começou em Taguatinga, começou lá Planaltina, Taguatinga, Gama, Paranoá, Plano Piloto, Sobradinho, tudo tinha curso de Senai, instalando para todo lado.
programa de treinamento para adulto com dinheiro do Senai e do programa intensivo. Aí eu fui designado para cuidar do programa intensivo também lá. Bom, nesse relacionamento, envolveu muitas vezes o diretor-geral do Centro de Ensino Técnico Brasileiro, que era do Ministério do Trabalho, Educação primeiro, depois passou para o Trabalho, o doutor Jorge Alberto Furtado, e o ministro era o Tarso Dutra. E eles tinham um problema no CETEB, Centro de Ensino Técnico Brasileiro, precisava terminar a obra, e o arquiteto não acabava aquele trem. Aí o professor Hernado e o pessoal entrou no meio, o professor Gils permitiu, eu fui para o CETEB, Senai CETEB. Senai num lugar, CETEB num outro, e garrei para valer lá. E num ano deu um show lá. Terminei a obra muito grande, comprida, e o Tarso Dutra manifestou desejo de inaugurar a obra. Aí deu que eu pretendi inaugurar a obra, e essa obra tinha cinema, tinha auditório, que tem tudo. Então era comum os ministros, como Passarinho e outros mais, Pedro Aleixo, ia lá assistir filme. Eu exibia filme assim, a série James Dean, outro, por exemplo, Charles Chaplin, todos os filmes. Então, aqueles clássicos, só filme especial. Aí eu já para Passarinho, a mulher dele, e eu, o Pedro, e os deputados federais. Foi aí o pessoal, mas eu não abri muito o leque, não. Aí, um dia, eu recebi um pedido, isso para vocês terem uma ideia, depois grava. Eu recebi um pedido. Bom, aí foi minha integração era perfeita aqui, porque era o Antônio Fábio aqui, depois entrou o Ivan Bailão, tudo aqui e eu lá. Logo que isso começou, o terreno para construir o Centro de Formação Profissional de Taguatinga, fomos fazendo outros, cada centro em cada lugar, nós fomos estudando. O resultado, desenvolveu muito, o Senai logo apareceu. E fizemos um anuário industrial em Brasília e depois fizemos aqui. Bom, os primeiros anuário industrial lá, deve dezembro. Aí, nas duas. Aí a Senai expandiu muito, aí eu vim para... Aí deixa eu pensar bem, aí o El Naves resolve inaugurar, pra vocês saberem o que ocorreu tudo. Aí, aí o trilho militar no meio daquilo. Mas não, um dia eu recebo o Dr. Richard Smith, que era o diretor da USAID, e na Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos para a América Latina. O doutor, ele era deputado, ele era chefe disso, e a mulher dele deputada estadual do Partido Democrata na Califórnia. Aí ele me chegou e falou, pediu se eu poderia receber uns estudantes, uns membros do Peace Corps, Corpos da Paz, que os rapazes ficavam visitando, algum tipo de assistência e tal, conhecendo. Se eu podia, se permitisse, ficar lá no auditório, foi perfeitamente, me permite. Um quarto, o dia o povo apavorado, falou, cala a boca, quietinho, agora de embaixada, quem fala é governo, nós somos tamanhozinho aqui. Aí eu peguei, fui imediatamente, eles foram lá. Aí me contaram. Alguns dos rapazes do Peace Corps eram oriundos da guerra do Vietnã. Ele estava lá no quarto e sonhou que estava bombardeando o quarto dele. Quebrou tudo, você tem lá dentro. Né? Então, eles mandaram pagar e eu não falei para Então, meu conceito cresceu lá dentro. Aí um dia o doutor Richard Smith chega e falou, doutor Jefferson, o senhor não gostaria, eu contei isso para vocês, de receber uma oficina de mecânica e refinação de motores? É demais, ó. Nós temos uma que está parada lá em Vassouras, tem desde 62, era 68, falou assim, tem 6 anos parada. Demais, velho. Eu falei, mas o senhor tem de arrumar um caminhão para buscar o rumo. Eu falei com todo mundo, mandei o caminhão, buscou e eu montei 1 semana, 2 semanas depois, convidei para assistir em algum início de um curso. Esse Richard Smith. Aí ele entusiasmado, aquele fotografava que tem.
tem que parar da rádio, põe funcionar um mês depois. Aí ele falou, doutor Jefferson, você não gostaria de ganhar um centro de formação de mecânica geral, TORS, tem? Mas tu não tem. Está parada desde 62 lá em Santa Catarina. Eu falei, provavelmente, se eu rumo o caminho do rumo, arrumei o caminho para os cursos. Uma semana depois de instalado, chamei para inaugurar o curso. Então fiquei numa situação boa. Nesse instante, o presidente, o ministro Tarso Dutra, o presidente da República, Jorge Alberto Furtado, decidem inaugurar o centro. E aí virou militar lá dentro, ditadura militar, né? Aí o ministro manda me dizer assim, doutor Jefferson, o presidente vai lá, ele só autoriza o presidente a andar no máximo 100 metros. Como lá tem uns 1000 lá para dentro, 500, 600, 700 metros, eu gostaria que ele fosse em tudo, para ele ver. Mas depende do senhor, porque no momento quem dá ordem, que entrega, quem manda é o presidente. Então, o que o senhor conseguia até lá? Aí o presidente chegou, que muito de gente, galote, todo mundo junto, foi entrando lá dentro, e foi entrando, e quando ele chegou, olhou o auditório, olhou tudo, antes de falar a palavra lá. Aí, quando ele chegou lá andou nos 100 metros, que alguém avisou, né? Ele falou assim, olha, agora eu não posso ir. Aí disse assim, meu tempo, meu filho, doutor, muito precioso. Mas a hora que ele ia passando, eu falava, César, presidente, o César, ele parava, cumprimentava, e as formas. Nesse instante está o doutor Richard Smith. Quando eu vou passando, vejo, paro, falo, presidente, falei para ele, doutor Richard Smith, da USAID. Ele virou, cumprimento. Aí eu estou muito feliz. E aquela foto com o USAID dele, roubou o mundo da dele todo. E aquela foto minha com o presidente, menino com ele, aquele 30 anos, tinha 30 anos, 27 anos, aquilo saiu no Jornal Nacional, aquelas flash, muitos anos depois você vai entender por quê. Aí eu estou te contando isso. Aí sempre uma beleza que ele tentou armadinho. E o presidente falou assim, eu só posso andar até aqui, mas eu não posso por tempo. Aí eu falei, presidente, eu sei que o tombo do senhor é precioso demais para nós todos, brasileiros, mas é imensamente grande para este centro. A história do senhor circulando aqui vai circular no país inteiro, é um reforço muito grande para a formação do operariado brasileiro, o que deve ser um operário qualificado. Assim. Não vamos. Aí a puta segurança ficou puta comigo e andou naquele trem lá tudo e voltou, viu o alojamento, e entrou no cinema e de lá ele falou para o país. Aquela noite saiu no bar inteiro. Aí o resultado final da história, para vocês entenderem, aqueles fax que saíam, o SNI interpretou como um comunista desmoralizando a Revolução, o SNI. E fez pressão para me tirar. Nesse intervalo, o Dr. Richard Mendoza mandou uma carta dizendo que eu não gostaria de estudar nos Estados Unidos, porque se une através de mim e de outros seria uma modo de mostrar a relação entre dois países amigos. Uma carta muito bonita, sabe? Aí veio o SNI, que ia me levar para os Estados Unidos, tirar porque era comunista, e o Oswald queria me levar porque era um relacionamento entre amigos. Fui embora para o Rio de Janeiro, estudar o inglês, para ir embora para os Estados Unidos. Aí o Rio pôs lá para mim ir para lá. Aí eu comecei a trabalhar no Departamento Nacional do Senai, onde eu fiz o primeiro livro que está dando curso com ele até hoje, que chama-se Manual de Laboratorista de Solos, um belo manual. Aí terminei, aí eu vinha de vez em quando, aí eu fui fazer o mestrado, doutorado em Boston, nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, agora vocês perguntam. Bom, então foi através
de um professor, meu professor Gilson, que me conheceu como um aluno, muito bom aluno, um aluno bom, e achava que era o talhado, já que ele é um padrão do Antônio Fábio. O Ivan já estava, e do Ivan. E, de outro lado, achava que me conhecia porque eu tinha sido aluno dele. E chegou para falar com o doutor São Antônio Ferreira Pacheco, aí voltei para Brasília, instalei Brasília lá, voltei para o Senai, e me ampliou muito a radiação, e passei ali também a dar aula na UNB, pouca aula durante a semana, e o resto Senai, estruturadinho na cidade satélite, tudo funcionando. Aí muito curso mesmo, e dinheiro e tudo, pipimó, e do Ministério do Trabalho, depois do Ministério da Educação, depois do Trabalho, que o Jorge Alberto Furtado foi ministro, secretário-geral do Ministério da Educação, e foi secretário-geral do Ministério do Trabalho. Aí, e aí ele foi liberado para ir para os Estados Unidos, aí deu encrencou. Eles queriam me levar, e eu aqui não liberava, que era comunista. Aí o Irapuã, muito amigo meu, do Antônio Fábio, todo mundo para me conhecer, sabia que eu era de um lado e ele do outro. Mas até os livrinhos nacionalistas que eu escrevia, eu pedi o Irapuã, ele dava parecer favorável. Quer dizer, 880, por exemplo, é um livrinho, ou Um Dia na Vida do Brasileiro, é um livrinho que fala assim, ó, levantou de manhã, eu contei isso para vocês? Não. Aí o cara levanta, tira o lençol, vai ver o nome, está escrito lençol Santista. Mas não é da fábrica Santista, que é da Cotton Lines. Depois pega a escova Tec, que é americana, o Colinos, que é americana, e vai. Então é um livrinho de Um Dia na Vida Brasileira, e eu passo o dia inteiro usando produto internacional. Então é o quê? É uma política de substituição de importação clássica do governo JK, não dos militares ainda. Aí vem o segundo livro, 880, pergunta, você sabia que a cada momento morre tantos brasileiros assim, por minuto de nutrição, você sabia? E eu dei para uma pessoa corrigir, porque eu não tinha tempo, fazendo o 5º ano de engenharia, e ela pegou na pergunta 45ª e 46ª e fez que me deu um estrago só. Ela mudou a pergunta 45 e 46 e pôs assim, você sabia que Cuba é o único país livre das Américas? Você sabia que lá não tem analfabetismo? O único país que não tem analfabetismo das Américas. Eu não tinha escrito isso lá, não tinha, mas saiu. Mesma coisa assim, então piorou. Mas o Irapuã me conhecia bem. O Irapuã era governador. Ele falou, não, o já vai. Entrou no meio, o SN me chamou, me pediu para mim não fazer comentário contra o país. Eu falei, não, vou lá estudar, vou defender meu país, misturar as coisas, não. Então, etc. E fui. Fui um dos melhores alunos, fui o melhor aluno da turma. O capitão Marcos Fleury, que era chefe da SNI aqui, e o Irapuã que mandou liberar, falou para ele. Aí ele liberou e me pediu isso tudo. Aí eu estava tudo preparadinho, eu fui, fiz 22 cursos entre mestrado e doutorado e tirei 19 a 3 estrelas. Só não tive 20 porque um cara, eu lembro dele, falando o Mr. Lapan, falando sobre desvalorização de moeda, eu falei, mas nós numa situação difícil, eu falei para ele, quem é que, eu falei para ele, mas só não faz desvalorizar a moeda ajuda os países pobres a vender, mas quem no mundo tem força para fazer isso? Interessante. No segundo semestre que ele me falou isso, a América do Norte desvalorizou a moeda. Ninguém precisou de pressão nenhuma. Então, esse não me deu, ele me charava bem, ligando para lá. Bom, resultado, fiz um curso muitíssimo bem feito, voltei para Brasília, então, desbanchei bem a situação, até que, lamentavelmente, o professor Gilson morreu. O professor Gilson morreu, o Antônio Fábio assumiu. Continuou tudo igual. E nisso, não, primeiro morreu Antônio Ferreira Pacheco.
Aí assumiu o doutor Aquino Porto, que era vice-presidente. Meia dúzia de xingata, é vice-presidente. Quem criou foi o Gilson, de fato. Aí o professor Gilson morreu, foi uma desgraça que ele tem, sumiu aqui no Porto. Aí vem pressões do Antônio Fábio, mais tarde, vendo a possibilidade de criar o Senai no Distrito Federal, fala, chefe, eu estou querendo ir para aí. Então eu vou para o Departamento Regional de Brasília e você vai para o Departamento Regional de Goiás. Aí eu parei da aula lá e vim para Goiânia. Aí o Aquino Porto, que era vice, assumiu como presidente. Aí me nomeou, me indicou e o presidente Albano Franco, não sei se foi o Albano Franco ou foi o Brasil Neto, me nomeou diretor regional do Senai de Goiás e o Antônio Fábio, diretor regional do Senai de Brasília. Aí foi um trabalho muito bom aqui, eu fiz esse postando. Aí nós duplicamos praticamente tudo que o Senai fazia aqui, com a ajuda de uma diretoria excepcional, que eu tinha um vice lá, que era o professor Jeová de Paulo Rezende, ficar mais, nós andar mais. Tinha o Ivan Bailão, que era engenheiro da parte técnica, tinha o Paulinho Vargas, que era da parte administrativa. O corpo era muito bom. E nós tínhamos duplicado, mudado o Centro de Formação Profissional de Anápolis, duplicado ali. Estávamos trabalhando, duplicando, aumentando, não é duplicando. O Ítalo Bolonha na área e lá para o fundo. Fizemos o Centro de Formação Profissional de Vila Canaã, fizemos o Centro Regional de Treinamento de Gurupi, fizemos o Centro Regional de Treinamento e depois duplicamos a área e duplicamos a construção em Araguaína. E estávamos começando o projeto de implantação de Catalão e fui em Goiás inteiro trabalhando. E eu tomei posse aí em 73. Aí, 73, então, 73, isso mesmo, 73, 77, deixa eu ver, 7, mais ou menos, para 73, fim de 73. Aí no livro tem a data aí. Aí eu levei aquele Coro Nova, diretrizes de uma lei, porque é uma lição depois isso aí é lição de recursos humanos, do que é mais moderno no mundo, que eu vim do século passado do mundo, onde brilhei, fiz palestra para muito lugar lá, fiz palestra até na Europa, saí na série e fazia Europa para todo lado, fiz palestra na Dinamarca, na Suécia, para todo lado desse mundo afora, em Boston muito. Bom, resultado. Aqui então nós duplicamos tudo, até que veio 80 a Revolução, e eu era muito amigo desde criança da família do Íris, e o Íris quis me levar de todo jeito. Inicialmente era para o Berg, depois partiu para a Selg. Fui para a Selg, mas ele, é uma coisa que eu não conhecia de serviço público, ele nomeava o diretor, o presidente, e não foi o diretor que o presidente queria, é o que ele queria. E a da Selg está quebrada, devendo 42,5 bilhões de cruzeiro, unidades monetárias da época, cruzeiro, e tudo fechado. E a Selg tinha um particular, o Ari Valadão tinha desafiado o governo, o Delfim Neto, o governo federal, apoiava no Delfim, apoiava no Golbery por causa de uma amizade de um primo meu com ele, que era Simval Boaventura, e dali então mas ele ia no Golbery, o Golbery mandava dar o dinheiro, o Delfim tinha que dar, e para construir a hidrelétrica Corumbá. Ora, aquela hidrelétrica não tinha condição nenhuma de fazer, devendo demais 42 bilhões e meio, espalhar para quanto é lado. E eu pensar, o custo da hidrelétrica de Corumbá custava $2.000 de quilowatts instalado, enquanto de Cachoeira Dourada não chegava a 492. A última etapa. Então eu pensei, não tem jeito de fazer, não tem dinheiro. Eu tive de esconder na sala para o oficial de justiça não me alcançar. Então o que o Renan fez, eu fiz. Porque se ele me localizar, ele quebrava, o cara entrava, quebrou a empresa. Então eu era orientado para esconder, o cara ia embora, sabia que estava na sala lá trabalhando, mas não está, aí viajando e coisa e tal. Bom, resultado. Eu ajudei no programa do Íris, principalmente de eletrificação, isso tem tudo. Fui para a Selg.
E na Celgam depois 3 diretores intoleráveis. E o pior, da diretoria tinha só um que eu tinha influência, o Marco Antônio Machado, que era meu colega e meu amigo. Tinha um outro que eu esqueci, tinha outros diretores, mas tinha, pois, um diretor financeiro, Barbosa Reis. Foi deputado, aleijado, muito complexado e tal. O outro, Almir Turis, tinha uns 90 anos, mas não atrapalhava. Não, esse eu esqueci, vamos pôr. Botou o Barbosa Reis na financeira, diretor financeiro, o irmão dele no tesoureiro e outro irmão dele na contabilidade. Então eu lutei demais. Aí fui no governo federal, fui no Simval, o Simval me levou no ministro Aureliano Chaves, o ministro intercedeu todos eles, aí foi o Siqueira Campos, aí eu vim com outros, eu sei que arrumaram um encontro comigo, secreto com o Delfim Neto. O Delfim Neto saiu de uma reunião, entrou na salinha desse tamanhozinho, ia de lá, eu aqui, o Zé Siqueira Campos da cá. Eu preparei para aquilo em 5 minutos. Eu disse, mas eu me coloquei como ministro dele, que naquela época ele não era da Fazenda, era ministro do Planejamento. Então eu falei, ó ministro, eu agradeço o senhor o tempo que o senhor veio para sair de uma reunião com o Fundo Monetário Internacional para vir aqui, entender, aí atender o seu presidente das Centrais Elétricas de Goiás. O planejamento era ligado a ele, mas era do ele, né? Falei, mas o que o senhor está fazendo? Ministro, lamentavelmente, a CEL quebrou. 42,5 bilhões de dívida sem poder pagar. Eu estou constantemente fazendo aquilo que eu nunca fiz na vida. Fugir de oficial de justiça, esconder para não localizar como quebrar a empresa. Aí o Delfim, virou para nós e falou assim, mas como é que pode uma empresa de preços administrados quebrar? Porque o preço administrado é o seguinte, você vê o custo da empresa e divide com o consumidor, quem paga é o consumidor, tem jeito de quebrar. Falei, o que o senhor quer de mim? Falei, ministro, só uma maneira. Sei que o senhor está com dificuldade financeira, trabalhando muito, mas preciso do senhor. Mas qual a solução? Se eu liberar os 80 milhões de dólares que nós temos dos Países Baixos. Aquele caducou tem 3 anos, sabia tudo. Sabe? Ministro, só uma pessoa no país, só um, capaz de reverter a situação. É o ministro Delfim Neto, é o senhor. O único jeito que nós temos, não sei, vamos fazer. Agora, o que o senhor propõe com isso? Me propõe o seguinte, estudar lá, pegar Corumbá e nós transferimos Corumbá, saímos de Corumbá com, digamos, 20% dela, que dá para fazer, para não ficar ruim para o meu governador de Goiás. O pessoal começou, o senhor sabe, e nós saímos. O senhor deixa nós com 20% e nós vamos fazer, ela é $2.000 de quilowatt instalado, muito cara, e o senhor deixa fazer a última etapa de Cachoeira Dourada, que é 492. E nós já conhecemos muito que começamos por Goiás. Ele falou, muito bem. Aí ele falou assim, mas isso é muito difícil. Eu falei, por causa dos 2/3 do produto. Ministro, é o único jeito. Aí vamos pegar os 2/3. A empresa que ganhou Corumbá faz Cachoeira Dourada. E o equipamento que era para aqui passa para cá e os interesses envolvidos faz outro, compra para cá. Deixo daqui, o dinheiro passa a compra do Cachoeira Dourada e esse fica aqui. Aí falou, é difícil, mas é possível. Mas vamos, Arvojo. Aí eu falei, mas minha esperança é o senhor. Aí ele falou assim, vá o ministro botar fogo e já conversa com ele. Eu disse, ministro, o senhor já me atendeu, me faz um favor. Pois não, presidente. Então, se eu for lá, sem o senhor me ajudar mais uma vez, vou ficar o dia inteiro esperando. O senhor pode dizer que eu sou o presidente da Central Elétrica de Goiás. Foi lá. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Aí, não, o senhor chegando lá, está tudo certo. Quando ele bateu o telefone aqui, eu saí, ficou só ele e o Siqueira Campos. Que eu vim, eu cheguei, o ministro Botafogo estava me esperando. Aí eu cheguei no ministro Botafogo,
Falei, mas onde é que eu estava a cabeça? Está na hora. Eu disse assim, onde é que eu estava com a cabeça? Onde se viu? Fui eu que aprovei esse corumbá aqui. Criei um problema para o Ministério do Planejamento de Fazenda. Aí eu contei, ele falou, olha, o ministro me telefonou, é isso para fazer, eu vou ajudar o senhor, nós vamos lutar, vamos fazer o dinheiro. 7, aí eu recebi o pessoal da França, tudo. Falei, e veio ordem, é para pagar quem eles determinam. Eu falei, não, agora não tem ladrão aqui não. Aqui tem gente, agora quem está aqui, os padrões de decência de quem chega são diferentes do que saiu. Quem decide quem pagar, Céu, mas se eu não duvide que eu vou pagar, é o que nós temos interesse. Veio para fazer isso e vai ser feito, é isso. Eventualmente uma coisinha pode ir pequena por lá para cá, por causa desse mundo de pedido de falência da empresa aí. Ó. Se eu assinar isso aí, dá na tudo. Concordaram. Bom, aí passa uns dias, aí começou a ter problema. Um dia eu tinha um encontro com o presidente. Eu não pedi autorização a eles. Eu ia, resolvia. Um dia tinha um com o presidente Costa Silva. Ia falar com ele. Eu já me conhecia, né? Então, peguei, preparei, eu era o triunvirato, acho que é o Costa Silva. Não lembro, acho que era. O grupo do álcool, que eu era, fui presidente do sindicato do álcool, ia, né? Então, eu peguei, não, aquela época tinha sido presidente, não. Aí eu cheguei lá falei com eles em Catalão, o prefeito, o governador, amanhã vai ter uma reunião do pessoal do álcool com o presidente. Eu queria te pedir, te comunicar que eu vou lá, também como representante do pessoal do álcool, bem como qualquer coisa do nosso governo, eu estou lá, no meio deles lá. E o homem virou um leão só. Puta, um fogo, babava, espumava, eu pulava, falei, isso tá doido. Eu pulava, berrava, eu urrava. Aí eu vi de avião de volta ao Rio Santino e devia ter nunca mais feito nada. Mas o Willis é meu amigo de infância. Né? Estudei com a irmã dele no primário, outro no ginásio, outro científico. E aí, menino. E aí, na cadeia, naquela época, ele ajudou a tirar, entre outros. Quando ele ficou louco, que ele não tinha bosta nenhuma. E eu que abri os caminhos. Então, ele tinha muita capacidade verbal, mas não tinha conhecimento da área. Resultado final da história. Aí a Aureliana ajudando, a Aureliana Chaves. Aí fui lá, deu essa briga, e fui sair da Centrais. Era de 7 dias antes de pegar o dinheiro. E eu levei um funcionário só, uma menina Bernadette, lá da Sanai, da FSR, e levei o Dimitris da Mendes para Cachoeira Dourada, que fez a primeira parte de Cachoeira Dourada. Então, eu ia pôr para ele fazer a última. Então, tudo arrumadinho. Aí, deu a briga, aí eu, na verdade, com a briga, eu saí, passou um dia, voltei ao Sanai para ver o que eu vou correr, funcionário lá, 17 anos, há uns tantos anos, 8 anos, naquela época, uns 8, 10 anos, 12 anos. Aí o Aquino tinha nomeado o Paulo Vargas, que é meu auxiliar, parente vinculado ao Paulinho, vinculado ao Antônio Fábio, muito amigo de nós todos. Muito tranquilo, sereno, decente, honesto e trabalhador. Aí foi o Paulinho para lá. E eu já numa situação de brigado com o Estado, com o Íris. E fora, aí acabou indo dando um choque, minha separação Aí eu fui candidato à presidência. Fiquei como assessor uns tempos lá. Aí onde o programa dá muito bem com o professor venerando, ele pressionando. Aí eu fui fui candidato à presidência, criei o Sindicato dos Industriais do Alto, fizemos o sindicato, fiz publicações. Aí veio a inscrição para a FIEG, aí eu abri dissidência, saí candidato. Na candidatura a presidente da FIEG, eu já tinha um bom número de gente comigo. E o Aquino ficou louco.
queria de todo jeito uma composição e era muito moço. E Magoado devia ter feito. Não fiz composições nenhuma, como eu sempre fui. Eu quero é que tenha eleição de 2 anos, de 3 anos de época, mas não fica 35 anos isso aí. Resultado, fiz uma plataforma, batalhei por ela, consegui um bocado de voto. Quando o Albânia Franco tentou comigo, o professor Hélio Naves, muita gente fazia uma composição, mas eu era tudo naquela. Não tem composição com ninguém. Eu quero, não quero, não sou eu não, eu quero é mudar isso aí, né? Aí nesse maturidade minha. Aí, como fazer uma estação mesmo? Eles foram lá no Passeanoto e moveram uma coisa lá e caçaram caçaram meu mandato de presidente do sindicato. Bom, dei a eleição, ele reconduzido, e eu entrei na justiça, fiquei esperando. Eles julgaram. Depois da eleição, eu ganhei de 24-0. Aí eu lembro do ministro, fica uma fera, o ministro que julgou lá, uma fera, o que o ministro do Trabalho tem a ver com o presidente do E aí foi tiro e queda. Aí eu voltei, recompôs durante um período, fomos integrando devagarzinho. Depois deixei o que eu fiz aí. Depois eu fui dali, eu fui para trabalhar com usina de destilaria de álcool, afastei da federação. Mas eu não tenho restrição pessoal nenhuma, doutor, aqui nunca tive, conversei muitas vezes depois. A minha, que eu não concordava, primeiro, tinha meia dúzia de sindicatos. Só voltava o sindicato, alfaiate, calçado, costureiro, alfaiate, calçado, não sei o quê, o dianático, tudo fechadinho. Mesma coisa, ainda estão alguns deles até hoje. Sindicato do arroz, que era tudo pequenininho, então. Aí eu não queria, eu queria ver as grandes empresas, tudo lá dentro. Aí o tempo foi passando, eu fui para a iniciativa privada, depois fui convidado, fui presidente da Compave, depois fui presidente, diretor-geral da Hermon, concomitante, depois fui presidente da Nova Cap, depois fui assessor do União Bernardes, planejamento, depois fui para a presidência da Nova Cap, depois fui da presidência da Nova Cap, eu voltei, o União me puxou, falei, eu só quero escrever, eu falei, não, se faz as obrinhas, começa que eu te faria daquela vez. Começou aqui a obra daqui. Aí fizemos o bosque, fizemos um mundaréu de ponte em volta de Goiânia, tudo até terminamos, tudo que tinha de fazer de pressa era nosso. Eu pedi uma administração de 7 pessoas. Não, chefe, eu não quero escrever, não. O seu único cuidado desse Leonardo, me dá trabalho mais nesse bosque aqui, me aborrecendo com artigo de diabo aí. Riso, Leonardo Riso, que era presidente da Associação dos Bosques aqui, amigo do Bosque Buriti, e o Bariani, que era o fundador. E todos os dois escreviam bem. E aqui estava uma desgraça, estava tudo. Tinha, você lembra que tinha que era ferro, todo mundo mal cuidado, né? Eu falei, não vai fazer só essa obra. Então eu falei, então eu quero só 6 ou 7 pessoas daqui, não quero nada de fora. Aí foi organizar, tinha que pôr 11, porque não tem jeito que tem um vigia, não pode ser vigia de identidade, não tem. Uma casinha simples, aí pôs um vigia, ou de dia ou de noite tem aquela série de vigia, que você não pode ter uma hora extra muito cara. O motorista tinha de ter por questão de dirigir carro, e coitado ficou pequenininho, 11 pessoas. Fizemos um inferno desse trem aqui, foi para ele. Aí feito isso, eu saí, dava aula também na Salgado de Oliveira, depois fui embora, parei tudo, e fui para a nossa empresa, fizemos obra de construção civil pequenininha, casas, etc. Fomos para cuidar da fazenda nossa, uma fazenda que comprei em 1974. Um cruzeiro, 1000 cruzeiros, o alqueire. Deu trabalho, não comprei 1.200 alqueires. Fiz uma maravilha de projeto, apaguei tudo, está tudo arrumadinho, um pedaço era do meu irmão, a maior parte era minha. Tem mais umas coisas que, quando eu casei, quando eu fui para lá, eu já tinha 90 e tantos imóveis em Goiânia. Mas quando eu entrei lá, fui para uma destilaria, o sócio era lá, não só deu um trabalho. Tinha que pagar a conta
E aí meus filhos, meus irmãos, para fugir do processo, venderam a parte baixa, a parte melhor. Então fiquei, comprei um pedaço, tem mais ou menos 1000 alqueires, quase tudo soja. Hoje estamos terminando os últimos 100 alqueires. O dia que vocês quiserem passear, eu levo. Aí, minha vida agora gravitou nisso. Aí eu resolvi, a vista piorou, não tinha jeito de trocar de cargo de imediato, agora já está melhorando. Então eu comecei a escrever essa parte do planejamento de Goiânia. Veio o Íris, prefeito, reconciliou. Aí eu fui assessor dele, ajudei na eleição dele, foi na prefeitura, depois saí de novo. E agora, na eleição, não pude fazer nada, porque eu estava com o olho operado. E o Santini sempre procurando me puxar. E veio o Marconi, meu amigo, e ele disse, a vida é boa com todo mundo aí. Quer ouvir uma história interessante do Ronaldo Caiado? Eu fui convidado para falar aqui. Eram os debatedores, ele de um lado e eu do outro. Eu falava sobre um assunto, ele por outro. Eu era acidente da construção civil, e assim falei. E mais o Ronaldo, grande estrela, muito bom. O Ronaldo vai, na hora um aluno do Senai, que fora aluno da minha época, e era deputado estadual, levanta-se e fala assim, faz uma introdução, não me questionar ele. Esses senhores de camisa andam de roupa branca, que tal, sapato branco, vivem a melhor vida desse mundo. Inclusive vive na Europa, e coisa e tal, aquilo tudo. Custo do Herá, não sei o que, o diabo. E deu o cacete lá, né? Ele lá, e terminou, parou. Ele era de Araguaína, meu amigo, esqueci o nome dele. Aí o Ronaldo pega. Fala assim, não precisa não esquecer, gente inteligente, você tem que ter cuidado. O Ronaldo fala assim, eu sei muito bem, nobre colega, o que o senhor refere. A roupa branca, o terno branco que eu uso, sinal de asepsia, o senhor se referia a mim. E eu me orgulho muito de ser médico. E mais ainda agora, me orgulho muito de ter ido e dizer aqui para a Europa e estudar cirurgia em Paris. É aí que ele diz, mais ainda ao retornar e virar deputado. E ter a oportunidade agora de dirigir ao jovem amigo, deputado, novo colega, deputado fulano de tal, que um dia à noite, eram 12 horas da noite, eu recebi um telefonema que precisavam de mim urgentemente no hospital. E eu fui depressa, que tinha um jovem baleado lá, na coluna, minha experiência, uma das minhas experiências, especialidades. E eu cheguei e pude fazer intervenção nesse aluno, salvar-lhe a vida e dar-lhe condições de ser hoje deputado estadual nessa casa. Era ele. Nunca esqueci. Chegou um tempo, falei, o Ronaldo, você lembra? Lembro, já. Quando eu vesti, ataco o doutor Pedro, eu brigo. Ataco o Mauro, eu brigo também. Um dia teve um desembargador aqui, um promotor, que fez um livro, A Mudança Sem Lei de Goiânia, a cidade. Mudança Sem Lei, o negocinho. Esses Guedes Coelho, a era do DN, antiga. E repetiu os mesmos argumentos do passado contra a transferência. Fez um livro, pesquisou tudo depois. Foi homenageado para todo mundo, até o Íris estava lá. Só não estava lá o Mauro. Eu estava, que eu não sabia o que estava, Mudança Sem Lei. E o livro, esperei um mês, 2 meses, 3 meses, ninguém respondia nada. Aí eu falei com o Eurico Barbosa, isso que é bom, não pode ficar sem resposta já. Eu disse, mas ninguém faz. Eu falei, então eu faço. E fiz a resposta, fiz assim, mudei. Mudei o título do livro dele, Mudança, Goiânia Mudança, e pus embaixo, Tributo a Mauro Borba, Tributo a Pedro do Vigo Teixeira. Aí rebati tudo ali, tudo. Agora vai sair nesse Tributo à Saudade, o ano que vem. É o doutor Pedro, professor venerando,
eu te falei, o Francisco Duvigo e o Simval Boaventura. Se eu tivesse falado com o Simval, que era presidente do Conselho Nacional de Segurança em Brasília, amigo pessoal do presidente, era o candidato Abdair, de governador de Minas, veio e fez o Ari, fez o outro aqui, ele tinha acabado com aquilo tudo porque ele queria me fazer prefeito de Goiânia. Eu não quis.